conversar com vocês um pouquinho a respeito de um assunto que dá bastante polêmica, né? O sono e principalmente os sonhos. Todas as civilizações já discutiram os sonhos de diversas formas, né? Como uma coisa mirabolante, profecias, né? Interpretações mil. E o Espiritismo vem trazer uma luz para a gente do que acontece exatamente no momento do sono e o que são os sonhos do ponto de vista espírita. Então a gente vai passar um pouquinho do que é um sono do ponto de vista científico também, coisinha pouco, e como é que os sonhos também são interpretados e avaliados e analisados, né? Então assim, se a gente for pensar numa definição do sono, o que seria o sono? O sono é um momento onde a gente descansa o nosso corpo físico, a nossa organização física. É um momento onde a nossa atividade cerebral, a nossa atividade metabólica diminui bastante, a níveis que os estudiosos chamam de basais. O que significa isso? Nossa respiração fica mais lenta, nossa pressão diminui, nosso coração bate mais devagar, nosso organismo consome menos energia. Então a gente diz que no momento do sono existe um descanso do corpo, né? E esse corpo está com uma atividade bem reduzida, principalmente do ponto de vista motor, né? A gente está praticamente inerte no momento do sono. A literatura diz também que existem vários tipos de sono, na verdade, né? Mas existem dois que são bem importantes que vale a pena a gente citar. Um sono é o tal do sono REM, é uma sigla, REM, o que quer dizer? Rapid Eyes Movements, ou seja, rápidos movimentos dos olhos, ou movimentos rápidos dos olhos. Esse sono REM, ele é responsável por mais ou menos 25% do nosso sono, do sono de uma pessoa adulta normal. E sabe-se que é durante esse sono REM que acontecem os sonhos, né? Os olhos se movimentam de forma rápida e existe ao nosso eletroencefalograma, que é um exame que mede as nossas ondas cerebrais, uma atividade nesse momento muito semelhante ao momento da vigília. Então, se eu pegar um cara acordado e fizer um eletroencefalograma dele, e pegar um cara nesse sono REM e também fizer um eletroencefalograma, ele está bem parecido, as ondas cerebrais elas estão bem ativadas, né? Então o cérebro ele está ativado nesse momento. Existe no momento do sono REM, embora exista essa atividade cerebral, existe toda uma inatividade dos nossos sistemas relacionados ao movimento, nosso sistema motor. Então a gente fica nesse momento numa grande flacidez, né? A gente está ali totalmente inerte. O outro sono é o tal do não REM, que é o sono que ele diz que está dividido em 4 estágios e nesse período a gente não sonha, né? Dizem que os bebês, isso é muito interessante, o bebê recém-nascido ele dorme bastante. E dizem que mais ou menos 80% do sono desse bebê é REM, né? Ou seja, durante 80% desse período, ele sonha bastante. E dizem os estudiosos também que as pessoas de 70 anos para cima têm essa fase de sono reduzida a quase 10%. Então os bebês que vêm lá do mundo espiritual, que estão reencarnando, passam 80% meio que sonhando e conservam muita atividade. E aqueles que de uma certa forma estão se aproximando do desencarne estão sonhando menos porque talvez estejam mais próximos do lado de lá, não sei. São só conjecturas, né? Bom, passamos 1/3 da nossa vida dormindo, né? Esse é um dado muito significativo, porque é tempo para tudo, né? Então a gente tem que buscar o quê? Com certeza uma melhor qualidade de sono para todos nós, né? E o sono, na visão espírita, o que é? Porque na visão científica é assim, para tudo, o corpo está calmo, o corpo está tranquilo, está inativado, só nessa fase REM que o cérebro dá uma ativada, porque a gente sonha,
E do ponto de vista espírita, como é que funciona o negócio? Bom, do ponto de vista espírita, o sono, ele serve justamente para afrouxar os laços que ligam o meu corpo físico ao meu corpo espiritual. Então é no momento do sono que acontece o quê? A emancipação do meu perispírito e do meu perispírito e do meu espírito. Então é nesse momento, é no momento do sono, no momento do repouso do corpo físico, que o meu espírito vai passear por aí. É no momento que ele vai procurar os seus afins, é no momento que ele vai procurar os lugares que mais lhe atraem, é no momento que ele vai desenvolver tarefas mediúnicas, né, de trabalho. E o sono, na visão espírita, nos aproxima muito de quê? Nos aproxima da morte, né? Então, os amigos espirituais, eles nos dizem que morremos todos os dias. Todo dia que a gente vai dormir, a gente morre. Porque essa situação de afrouxamento dos laços que me ligam aqui à matéria densa, né, fazem com que eu esteja justamente na mesma situação que eu vou estar no dia que eu desencarnar. Qual é a diferença? A diferença é o tal do cordão fluídico, que é um cordão que fica ligado ao nosso corpo físico e também ligado ao nosso perispírito e faz esse elo de ligação. A diferença com o desencarne é só essa, porque no momento do desencarne, esses liames, né, essas ligações, elas vão sendo desfeitas, esse cordão fluídico deixa de existir e o espírito vai, ou fica, né, grudado perto do corpo, a gente não sabe, para cada um jeito. Então, existe uma semelhança muito grande no momento do desencarne e no momento do sono. Então, está lá, afrouxamento dos laços, emancipação do espírito, ligação pelo cordão fluídico, enriquecimento espiritual ou não, né? A gente se desliga e vai enriquecer o nosso espírito ou vai rebaixar o nosso espírito. Tudo depende para onde a gente vai. Vamos lá. No livro dos Espíritos, pergunta 400 até 412, ele dá uma verdadeira aula sobre isso. Então eu trouxe as perguntas, não com as respostas na sua totalidade, mas com algumas delas, né? Então na pergunta 400, Kardec pergunta: o espírito permanece voluntariamente no seu envoltório corporal? A resposta é não, né? Claro que não. Se a gente já sabe que o espírito sai e vai longe, os espíritos, os amigos espirituais, explicam da seguinte forma: é a mesma coisa que você perguntar para um presidiário: quer ficar na cadeia? Mesma coisa perguntar para nós, né? Poxa, você não quer se emancipar, você não quer conhecer o mundo, você não quer voltar para a vida espiritual? Então a nossa matéria densa, ela dá a impressão que a gente está Divaldo diz que a gente está num escafandro, né? Que a gente está preso, que a gente está numa prisão. Então a gente quer se libertar a todo custo. E justamente no momento do sono é que isso acontece. E os amigos dizem também que quanto mais densa é a nossa matéria corporal, mais vontade ainda a gente tem de se livrar desse corpo físico que é pesado. À medida que a gente vai se espiritualizando, que esse espírito vai evoluindo, que esse nosso corpo vai ficando um pouco mais sutil, a gente não fica tão doido para sair rápido à noite, porque a gente já começa a perceber e sentir as coisas de uma forma diferente. A outra pergunta, que é a 407, diz assim: essa eu não sabia, achei bem legal. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Na minha cabeça eu achava que tinha que aprofundar, que a gente tinha que passar por algumas fases do sono e dar uma aprofundada. Mas não, né? Os livros nos falam aí. Então não existe uma necessidade de um sono profundo para que meu espírito saia, se emancipe, se livre daquele corpo. Então a gente tem que ficar atento às vezes, né? Porque a gente faz as nossas orações à noite, porque a gente sabe que o sono é mais longo, mas a gente esquece de fazer as nossas orações porque ele está dando aquela pestanejada depois do almoço, né? Então a gente está lá depois do almoço, come uma baita feijoada e tal, e esquece de pedir para ser levado para um bom lugar e tudo mais. E é nesse momento, às vezes, ele diz aqui, ó, o corpo entorpeceu, os sentidos se entorpecem, foi, ou é levado, ou é carregado, e vai visualizar aquilo que se apresentar para o espírito, né? Então a gente precisa ficar atento que em qualquer desligadinha, e hoje mesmo uma paciente falou para mim, conversando com ela a respeito disso, ela falou: tive um sonho essa noite,
com a mulher dele, sonhei com a mãe dele, a mãe dele tinha uma influência muito grande, eu nunca sonho com a mãe dele, e ela é mais ou menos espírita, né? A gente conversa alguma coisinha ou outra. E ela falou, interessante, eu acordei às 6h15 da manhã, e aí virei para o lado e sonhei. Quer dizer, não foi no começo da noite, não foi no meio da noite, foi quando ela estava prestes a acordar, ali naquele finalzinho, o espírito fez um contato com o outro espírito que estava lá. E provavelmente ele deve ter tido algum tipo de influência, que ela sabe melhor do que eu qual é. Daí ela que vai procurar, né? Bom, essa é uma outra pergunta interessante. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono pode fatigar a este? A gente pode ter fadiga, né, no corpo físico por conta das atividades do espírito? Pode sim, pode sim. Ele diz que é como se fosse um poste e um balão, né? Um está exatamente ligado ao outro. Se um está balançando, o outro está também. Só que acontece o seguinte, aí vem aquela outra pergunta, né? Por que eu não lembro? Por que eu não sinto? Por que eu não percebo? O espírito vai. No momento que o espírito vai, não é ele que, aliás, não é o corpo físico que percebe o que está acontecendo com o espírito, mas sim os órgãos que estão relacionados ao perispírito e ao espírito que vão ter a percepção do que o espírito está vivendo. E a nossa matéria grosseira aqui não consegue captar esse tipo de percepção de forma perfeita. A gente consegue captar resquícios, coisas perdidas, ou se a espiritualidade quer que a gente lembre de fato, faz esforço para isso, né? Então, é normal o nosso espírito sair para uma bandalheira, ir para uma briga, para um boteco, para uma balada e voltar o quê? Cansado, pregado, cheio de sono, cheio de dor no corpo, né? Então, com certeza, a gente vai sentir o quê? As impressões. Embora a gente não tenha certeza de aonde estivermos, com quem estivermos, em que situações estivermos, mas se acordarmos cheios de dor, cansados, mal-humorados, desequilibrados, com certeza a gente já imagina que em bom lugar não estivermos, né? Então, mais um motivo para a gente ter atenção. Então, o corpo recebe os reflexos do espírito, ele não capta com preciosidade tudo aquilo que o espírito capta, né? Eu estava lendo hoje até que Miramês ele diz que o sono é como se fosse um alimento para o espírito, porque a gente tem necessidade, segundo alguns amigos espirituais, de viver a vida espiritual. Enquanto aqui a gente está na terra, está terreno, está com as coisas materiais o tempo todo. Quando a gente dorme, a gente quer correr logo para a vida espiritual. E só em perispírito e em espírito que a gente consegue sentir e captar certas energias, sejam boas ou sejam ruins, diferentes totalmente das energias que a gente capta aqui e vive aqui no plano material. Outra pergunta: como podemos julgar a liberdade do espírito? Como é que a gente pode saber se esse espírito foi realmente e foi longe? E os amigos espirituais nos respondem lá no livro dos espíritos: pelos sonhos, pelos sonhos. Então, quando a gente sonha, e depois a gente vai ver alguns tipos de sonhos, quando a gente sonha coisas relevantes, que a gente consegue fazer alguma relação, coisas muito importantes, coisas que a gente consegue imaginar que sejam dessa nossa existência agora, mas tem alguma relação com o passado, a gente começa a perceber que o nosso espírito foi. E às vezes a gente consegue perceber tão bem, contar com detalhes, que a gente imagina que ele ficou livre mesmo e foi longe, né? Foi longe. Então ele diz lá que, dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, ou seja, não tem verdade para mim, né? Enganaste, ele fala. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes ou que verás em uma outra existência honesta. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus guilhões e investigar no passado ou no futuro. Essa pergunta, essa resposta, aliás, é enorme, grande, tem um monte de coisa bacana para a gente ler. Mas, só para a gente saber, né, como é que a gente julga o tamanho dessa liberdade, é pelos sonhos. E vamos lá para eles, né? Vamos lá para os sonhos, mas antes eu vou beber uma água. Falamos um pouquinho do sono, já sabemos o que ele é na visão espírita, vamos falar um pouquinho dos sonhos agora. Os
que a ciência vê os sonhos hoje em dia? Como uma manifestação do nosso inconsciente, daquelas coisas que não estão à tona, que estão lá guardadinhas, ou simplesmente como uma manifestação cerebral das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E os estudiosos dizem que os sonhos são importantes para manter o equilíbrio do nosso cérebro, o equilíbrio neuroquímico do nosso cérebro. A gente sonha para isso, né? Agora vejam vocês que coisa interessante. Descobriu-se, os cientistas são engraçados, né? Eles dão umas respostas, mas é bacana que eles criam umas perguntas também que eles não têm resposta. E essa diz assim: os bebês lá no útero sonham e ficam lá tendo o tal do sono REM, que é aquele sono que a gente falou lá no começo. Como é que pode então os bebês dentro do útero sonharem? Eles não têm vida presente, não nasceram ainda, não tem consciente nem inconsciente. A gente sabe que tem um espírito, a gente sabe que tem uma alma, a gente sabe que tem vidas passadas. Então se eles estão lá sonhando, é com alguma coisa, não pode ser com nada. Então eles descobriram que sonham, mas ninguém quer se atrever a dizer o quê, né? Nem por quê. Então eles lançam essa pergunta, é legal, porque a gente em cima dela já inclui as nossas convicções, né? Bom, visões da psicologia. A gente tem várias visões da psicologia. Todas elas são importantes e todas elas vieram fazer com que o homem aprenda em relação aos sonhos. A visão de Freud, por exemplo, diz que os nossos sonhos são instintos reprimidos, coisas lá da nossa infância, coisas do passado, que são reminiscências, desejos insatisfeitos. Isso tudo procede? Procede, gente. Procede porque a gente não tem só vida passada, a gente tem vida presente também. E aquilo que acontece na nossa infância, aquilo que acontece na nossa existência, vai marcando de alguma forma o nosso perispírito, nosso espírito, nosso corpo material, e a gente vai se lembrando disso, isso vai se manifestando às vezes em forma de sonhos. Jung já disse que os sonhos eram os mensageiros dos complexos, né? E uma expressão de quem? Do nosso inconsciente, né? Então os complexos iam aparecer no nosso sonho. Então tudo isso é muito difícil de interpretar. Os estudiosos às vezes conseguem, mas às vezes um sonho que está relacionado com as coisas que estão lá no fundo do baú, que não são do nosso passado espiritual, não são do futuro, não são do presente, mas estão relacionados com a nossa vida, com o nosso inconsciente. Então, são válidas também essas abordagens. E os sonhos na visão espírita? O que são os sonhos na visão espírita? Muito bem. Podem ser simplesmente reflexos do nosso cotidiano, né? Nossa vida é tão atribulada, tem tanta coisa para fazer, é uma bagunça danada. Às vezes a gente sonha com coisas do cotidiano que não tem ligação nenhuma, nem com o passado, nem com o futuro, nem com o que possa acontecer, o que aconteceu lá atrás. Porém, existem outros formatos. E esses formatos podem ser recordações parciais do nosso passado. Essas recordações elas podem ser feitas pelos nossos amigos espirituais, quando querem nos ajudar, quando querem nos incluir, quando querem fazer com que nós nos livremos de traumas, de pesos. E a gente encontra aqui dentro da casa espírita mesmo muitas pessoas que sonharam com momentos de desencarne em vidas anteriores e conseguiram dissolver problemas, né? A gente sabe que isso é muito comum. Em contrapartida, os inimigos espirituais, os nossos obsessores, também aproveitam o momento do sono para nos mostrar quadros que são ruins, que nos desagradam, que nos dão medo, que nos dão receio, para que justamente a nossa caminhada fique difícil. Então o momento do sonho também é aproveitado pelos nossos obsessores, pelos nossos inimigos espirituais. Os sonhos podem ser premonitórios, uma quantidade bem pequena, que são aqueles sonhos onde você imagina que possa acontecer algo de certa forma no futuro e de repente você descobre que aquilo que você sonhou de fato ocorreu, né? Isso não é muito comum. Então tá aí, né? Os sonhos na visão espírita vão além, né, do nosso inconsciente, porque nós temos uma vida passada, nós temos uma vida presente e vamos ter uma vida futura. Então tem um bocado de coisa que a espiritualidade nos traz, tem um outro bocado de coisa que os nossos obsessores também nos trazem e outras coisas que nós vamos buscar
Segundo o livro dos médiuns, uma visão atual das coisas que estão acontecendo, presentes, uma visão retrospectiva do passado, repetindo, né? Quadros simbólicos que os espíritos vão nos mostrar, bons, se forem bons espíritos, ou nos induzir ao erro, fazer com que nós ativemos paixões que estão ali acalmadas, se forem espíritos inferiores. Existe uma classificação bem legal do Martins Peralva, um livro dele que se chama Estudando a Mediunidade. Ele diz que existem 3 tipos de sonhos. Eles são chamados de sonhos comuns, são chamados de sonhos reflexivos e sonhos espíritas. Então vamos ver lá. O que são os sonhos comuns? Manifestação do nosso cérebro, simples atividade cerebral, ou seja, não existe expansão de perispírito, não existe quase separação, a gente está simplesmente vivenciando as coisas do dia a dia. Então ele diz que isso é muito comum, muito frequente na nossa condição espiritual, que não é sempre que a gente vai longe não, seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal, mas é muito comum a gente ter essa quase nenhuma exteriorização perispiritual. Então está lá, ó, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília, no momento que a gente estava acordado, né? Então é uma coisa bem comum. E os sonhos reflexivos? Nesse já não. Nesse já existe uma exteriorização, nosso espírito já sai um pouco, embora não vá para muito longe, ele diz lá que fica sem se afastar muito do corpo, na atmosfera, mas durante esses sonhos, chamados reflexivos, já existem lá fatos remotos, revivenciando acontecimentos de outras vidas, esclarecimentos, lições, advertências, se orientados por mentores espirituais, né? E poderão, da mesma forma, os espíritos inferiores humilhar, desanimar, nos desviando de alguma forma dos nossos objetivos. E por fim, os sonhos chamados sonhos espíritas. Esse existe mesmo uma desgrudada geral, né? O espírito desgruda da matéria e quer ir para longe. E aí a gente vai procurar quem a gente gosta, a gente vai procurar os locais que a gente se afiniza, a gente vai buscar mesmo as situações. A gente não fica só meio aqui na atmosfera, perto do nosso corpo físico. A gente vai longe mesmo. E aí, como ele diz aqui, tudo isso vai depender muito do grau de evolução do espírito e do que? Da afinidade que esse espírito tem pelo lugar, pelas pessoas e pelas coisas, né? Então a gente vai procurar aquilo que a gente se afiniza. Então se a gente acordar quebrado, esbagaçado, cansado, a gente já sabe muito bem aonde a gente teve e o que a gente procurou, né? Se a gente acordar com sensações boas, disposto, tranquilo, puxa, tive uma ideia para resolver aquele problema, puxa, acordei hoje animado, bem disposto, tive um sono revigorante, sonhei com isso, isso e aquilo, muito provavelmente a gente foi para um bom lugar. Bom, já tinha respondido lá atrás, por que a gente não se lembra dos sonhos, né? A gente não se lembra porque a nossa matéria é densa e grosseira, e o espírito e o perispírito, que estão fora desse corpo, são eles que estão percebendo as coisas lá fora. O que nós temos são impressões, né? Então pergunta-se lá, 403, por que não nos lembramos de todos os sonhos? Como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito durante o sono, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo, e sim pelos instrumentos que ele tem, que são repetecos, né, daquilo que a gente tem no corpo, está lá no perispírito também, e foi o espírito que percebeu. Então a gente vai ter impressões, sensações, lembranças perdidas, picadas, né? Às vezes a gente acorda, puxa, sonhei com tal e tal coisa, deu 10 minutos, a gente esquece. Então algumas pessoas falam, anota, né? Anota lá num papelzinho, e aí depois você tenta lembrar e interpretar. E acontece às vezes também, a gente está no meio do dia e acontece um fato qualquer, e a gente fala, puxa, lembrei agora que eu sonhei com fulano e aconteceu determinada situação e eu não tinha lembrado disso quando me acordei. Então,
existem alguns gatilhos, né, que acordam o nosso espírito e que acordam o nosso cérebro também físico, e as coisas estão ali guardadas, armazenadas. Então, o que é interessante também é que nosso espírito não percebe, nosso corpo não percebe, nosso corpo não armazena, mas o nosso espírito percebe, o nosso espírito armazena. Então, as coisas que foram vivenciadas estão ali, guardadas na memória do nosso espírito, do nosso perispírito, para que a gente possa levar isso para a eternidade, né? Então, nada está perdido, a gente simplesmente não lembra, assim como a gente não lembra das nossas outras reencarnações, das nossas outras encarnações. Bom, o sono e nosso equilíbrio. Todo mundo sabe que a gente precisa dormir, e precisa dormir bem. Para quê? Para ter um equilíbrio orgânico, para ter um equilíbrio emocional, psíquico, né, espiritual. Então o sono é uma coisa muito particular, uns precisam de mais horas, outros precisam de menos horas, mas a gente sabe com certeza que sono é remédio, remédio. A gente que trabalha na área de saúde, a gente vê os pacientes que têm os acidentes vasculares cerebrais, os populares derrames, né, ou os traumatismos cranianos. É impressionante como essas pessoas dormem num primeiro momento, no momento que precede o trauma, né, num momento que vai aí a muitas horas depois do trauma, quanto que eles dormem. O cérebro ele tem a capacidade de se regenerar durante o período do sono, né? E é muito comum a gente ver as pessoas passarem por lesões e o próprio médico aqui da Terra leva esse indivíduo para um estado de coma, para um estado de sonolência, para que ele possa se recuperar com o metabolismo baixo, com o corpo quieto, com o espírito saindo por aí às vezes, né? Que é necessário, mas tendo essa possibilidade de recuperação e de regeneração, né? Bom, infelizmente sabe-se também que 3 em cada 10 pessoas têm distúrbios do sono. E por acaso, que não é por acaso, eu estava lendo o jornal da Orla esse fim de semana, e dia 14 de março agora é o Dia Mundial do Sono, e tinha uma matéria sobre o sono. Eu falei, puxa, que legal, né? Vou poder ler algumas coisinhas a mais para levar para o pessoal. E o que mais falava lá era justamente os distúrbios do sono. Eles estavam todos listados, e são vários, né, gente? Cada vez que o homem aprende um pouquinho mais, ele descobre um distúrbio novo, né? Então tem lá a apneia do sono, o terror noturno, a hipersonia, a sonolência, a insônia, as pernas inquietas, uma infinidade de coisas, né? São vários distúrbios que hoje em dia estão sendo estudados, né? Tratados pela medicina de alguma forma. Você tem os institutos do sono. Hoje em dia as pessoas vão na tua casa, ligam um monte de aparelhinho lá, monitoram o teu sono lá no laboratório. Você não precisa mais nem ir no laboratório para saber se você tem apneia de sono, se tem problema para dormir. Eles vêm, montam um esquema na tua casa e sabem exatamente como correu o teu sono físico, né? O sono espiritual, esse aí não tem jeito de ninguém por equipamento, né? Bom, dormir demais, dormir de menos, né? Dormir demais é o que? As pessoas às vezes querem dormir demais para fugir. As pessoas querem dormir demais porque estão deprimidas, né? Estão tristes demais, então preferem dormir do que enfrentar a realidade da luta do dia a dia. Ou querem dormir demais porque tem um desequilíbrio orgânico, físico, tem uma doença, precisam dormir demais. E dormem de menos. Dormem de menos porque tem ansiedade, porque são agitadas, têm pernas inquietas, tem terror noturno, né? E aí aquela insônia danada. Insônia é um negócio terrível, não desejo para ninguém. Eu tive algumas vezes, algumas noites em claro, e é um negócio muito ruim. Você deseja dormir, acho que o teu espírito quer dormir, né? O teu espírito quer sair, e ele não pode porque o teu cérebro não se acalma, ele não se tranquiliza. Você tem tanta coisa na cabeça, eu quero dormir, ele não dorme, né? E aí as pessoas erradamente levantam da cama e vão para o computador, e vão para o livro, vão comer, vão fazer um monte de coisa, e ele fica ali na cama quietinho para tentar ver se o sono vem, né? Através de outros métodos. Bom, o André Luiz fala, e fala muito bem, né? Então, dorme-se como se vive, e os sonhos são um retrato emocional daquilo que a gente passa, né? Então a gente vai dormir do jeito que a gente vive. Se eu tive um dia ruim, tumultuado, nervoso, agitado, eu vou dormir na tranquilidade? Impossível, né? Vou
dormir de cansaço, talvez, de fadiga, mas não vou ter um sono tranquilo, né? Portanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adotar medidas, né? A gente tem que buscar recursos para ter uma qualidade de sono boa do ponto de vista físico, orgânico e do ponto de vista espiritual. Se a gente for pensar do ponto de vista físico, com algumas dicas que a maioria já deve saber, né? Eu não devo ver televisão antes de dormir imediatamente, eu não devo estar no computador, nem no iPad, nem no iPod, nem no celular, eu não devo ingerir bebidas estimulantes do tipo café e Coca-Cola, eu tenho que apagar a luz, se eu apago a luz, eu libero melatonina, que é o hormônio que induz ao sono, né? Eu tenho que criar um ambiente tranquilo para que o sono possa vir. Eu não devo fazer exercícios vigorosos antes de dormir. Então, essas são algumas dicas físicas. Eu não devo comer de uma forma exagerada, porque senão eu vou ficar conversando com esse alimento e vou ter dificuldade de pegar no sono, né? Agora, do ponto de vista espiritual, e a gente como espírita, tem que pensar nessas medidas aqui. A gente tem que lutar por um dia tranquilo. A gente tem que buscar um dia produtivo. A gente tem que fazer de tudo para vigiar os nossos pensamentos, né? A gente tem que estar se autodoutrinando o dia inteiro, porque os pensamentos ruins eles vêm, né? E eles vêm às vezes durante o dia, para que justamente de noite a gente caia na armadilha dos inimigos espirituais, né? A gente tem que analisar nossos comportamentos no dia a dia e analisar os nossos comportamentos às vezes no momento do sono, no momento que a gente vai dormir. Poxa, como é que foi meu dia hoje? Falhei aqui, acertei ali. Às vezes a gente está tão cansado que não dá nem tempo, né? A gente tem que ter o hábito do nosso Evangelho no Lar. Nosso Evangelho no Lar, ele prepara o nosso ambiente. Ele deixa o nosso ambiente mais suscetível para que a gente tenha um bom dia de sono. Então, quem faz o Evangelho de manhã é ótimo, quem faz à noite também é bom, né? Quem faz todo dia é melhor ainda, porque é importante, assim como é importante a gente estudar e entender as coisas espirituais, para que o nosso espírito saia um pouquinho mais, para quando ele possa sair, né? Sair daqui da matéria, ele ter um pouquinho de conhecimento e ter alguma vontade, né? De ir para algum lugar, de buscar alguma situação. E principalmente, né, gente, nas nossas orações, a gente deve pedir. A gente deve pedir o quê? A gente pode pedir para ir para um lugar de estudo, para que o nosso espírito possa aprender, que a gente não sabe nada. A gente pode pedir para ir para um lugar de tratamento, para que a gente possa tratar o nosso espírito, para que o nosso espírito possa trazer essa boa sensação para o nosso corpo físico, que às vezes está doente, né? A gente pode pedir também para trabalhar, se a gente tiver condição para isso, né? Somos médios, existem muitos médios que trabalham durante a noite, que vão fazer tarefas mediúnicas maravilhosas. Então, se a gente tiver condição para isso, e os amigos espirituais acharem que está preparado para tal, que a gente possa ir trabalhar, né? Mas que eu possa me reunir com o meu anjo guardião, com o meu espírito protetor, e que ele possa me acompanhar nesse momento. Essa é a hora da gente conversar com o nosso anjo guardião. A gente chamar o nosso anjo guardião para próximo de nós, para que ele possa nos receber ali de imediato. Porque dormiu, minha gente, o espírito vai e já tem uma turma esperando, né? Então é importante que a gente tenha alguém da nossa confiança ali, que possa nos encaminhar, que possa nos levar para um lugar que seja bom, que seja agradável, que faça bem para o nosso espírito e, consequentemente, para o nosso corpo físico também. Bom, a Joana de Ângeles, ela tem um texto grande sobre os sonhos, ela fala através do Divaldo Franco, e eu peguei um trechinho pequenininho para a gente ler. Desculpe. Então diz assim: ao planejamento da experiência onírica, ou onírico significa sonhos, tá, gente? Sucederá uma forma de autossugestão, de enriquecimento, com uma breve leitura salutar, o exame de consciência para liberar-se dos tóxicos dissolventes da ira, da amargura, do ressentimento, asserenando-se e, mediante a oração, entregando-se à divina essência criadora. Então ela pede o quê? Ela pede
se acalmando, que a gente vá serenando, para que a gente faça uma leitura tranquila, relacionada com alguma coisa que venha do Cristo, né? E ela pede para que a gente vá se livrando e se autoanalisando e se livrando de sentimentos como a raiva, como a ira, como a insegurança, como o medo, para que a gente possa se aproximar de quem? Da divindade, né? No momento que a gente vai para o mundo espiritual. E aí ela diz assim, que a gente sabe que isso aqui tudo não é nada fácil, né? Ela já logo diz: ninguém espera milagres de ocasião no que diz respeito à programação da própria vida. Cada qual respira no clima onde reside o ar que elabora. A mudança psíquica de uma paisagem perniciosa para outra de qualidade superior demanda tempo e esforço. É necessário, portanto, tomar conhecimento da mente, aprofundar recordações, eliminar temores e angústias, corrigir a preferência de modelos, ser positivo, afeiçoando-se ao ético e ao saudável. É muito bacana, né, quando ela fala de ética e vincula a ética à saúde. Então é muito difícil mesmo, né, gente? A gente tem que preparar o nosso espírito todo santo dia. É uma autodoutrinação. A gente não vai chegar lá simplesmente no momento do sono, desprender e com a maior facilidade ir para um lugar iluminado. Isso é muito difícil, né? É uma fantasia do desencarne, é uma mesma fantasia no momento do sono, né? Achar que eu vou desencarnar e vou para um lugar iluminado. No momento do sono é a mesma coisa. A gente precisa estar na mesma vibração para ir para um bom lugar. Então, que a gente possa se preparar, né, de alguma forma, com todas essas ferramentas que a gente tem aqui na Casa Espírita, nos livros espíritas, no Evangelho, no estudo, e que a gente possa ter bons sonhos, né? Muito obrigado.